Neste momento, gostaria de falar com você sobre o jejum. Jejum que às vezes ele não é para todos. Não são todos que jejuam, mas o jejum é importante. Nós temos o jejum da rainha Esther, que deu livramento para a nação inteira de Israel. Nós temos o jejum de Jesus, no capítulo 4 de Mateus. Foi a porta de entrada de Jesus para começar o seu ministério. Mesmo sendo Jesus, mesmo sendo Filho de Deus, ele precisou jejuar. A mesma coisa aconteceu com Paulo, a mesma coisa aconteceu com os apóstolos. Capítulo 13, por exemplo, de Atos dos Apóstolos, a igreja estava reunida, o ministério estava reunido, oraram para ter direção de Deus. Logo a seguir, depois da reunião do jejum, o Espírito Santo fala com a voz clara, como Jesus, a expressão da Bíblia sempre disse Jesus. Em Atos 13 você vai ler assim, e diz o Espírito Santo, após o jejum. Nós temos o jejum, por exemplo, de uma cidade. Deus deu livramento para a cidade de Nínive, onde Deus falou através do profeta Jonas. Vocês conhecem muito bem o profeta Fujão, né? Espero que você não seja. E Jonas, então, proclamou aquela mensagem através da humilhação. Deus deu o livramento para aquela cidade. Então, nós temos um texto aqui, que é do capítulo 58 do livro do profeta Isaías, o profeta messiânico. E quando eu falo profeta messiânico, sempre estou falando do profeta que mais profetizou sobre o Messias, sobre Jesus. E então, nós temos aqui no capítulo 28 de Isaías, que é o jejum que agrada a Deus. Eu acho isso muito importante falar sobre isso, porque às vezes a pessoa jejuma, mas ele jejuma sem nenhuma direção. O jejum, ele é importante, não é pelo tempo que a pessoa fica sem comer ou sem beber. O jejum, ele não é importante simplesmente porque você ficou um dia sem comer, ou 2 ou 3. Porque, por exemplo, Moisés ficou 40 dias e 40 noites. Jesus também ficou 40 dias e 40 noites. Mas o jejum é importante por causa do objetivo. Quais objetivos? Jesus, por exemplo, estava começando o seu ministério. Ele sabia que ele ia ser tentado. Aliás, o texto vai dizer assim, então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ser tentado já é difícil, imagine só pelo diabo, o tentador, o principal, a antiga serpente. Então Jesus tinha que estar preparado. Então o jejum, ele é um preparativo. Qualquer crente que não tem essa prática e não aprendeu ainda essa prática do jejum, ele pode ser surpreendido a qualquer momento, por qualquer tentação, e pode estar vulnerável a cair a qualquer momento. Então, o povo de Israel aqui, ele jejuava. Jejuava por muitos motivos que não agradavam a Deus. E então aqui no capítulo 58 de Isaías, Deus está dizendo aqui para nós, para eles e para nós, qual o jejum que agrada a Deus. Deus está dizendo aqui para eles, olha, vocês jejumam, mas vocês brigam. Vocês jejumam, mas vocês discutem. Vocês jejumam, mas vocês exploram o seu próximo. Vocês jejumam, mas vocês não me obedecem. E Deus explica, e diz assim, o jejum que eu quero é esse. É que reparta o pão com o necessitado. Você já experimentou fazer isso? Por exemplo, um dia, você, não importa se 1 hora, ou não importa se até meio-dia, ou se um dia inteiro, ou se é 2 dias, mas você já fez esse propósito, por exemplo, com Deus, do jejum? Eu vou jejuar hoje e eu não vou almoçar, e eu vou então pegar o meu almoço, eu vou dar para alguém que eu acho que é necessitado, que precisa, especialmente aquela comida especial que você gosta, você dá para a pessoa. Porque a Bíblia vai dizer que aquilo que a gente quer para a gente tem que querer para o nosso próximo. E aquilo que a gente não quer para a gente
a gente também não quer para o nosso próximo. Então, se você come bem, então você pega a sua melhor comida, com o seu coração generoso, e você doa, por exemplo, o seu almoço ou a sua janta. Deus está dizendo assim, esse é o jejum que eu quero. Foi a porta do coração, é que o coração da pessoa que está jejuando esteja aberta para mim, para me adorar, para me servir, para me louvar, para me obedecer. Então, Deus está descartando completamente o povo de Israel aqui de aceitar qualquer jejum que ele estava oferecendo. Então, jejum, para ser aceito por Deus, ele precisa ter propósito. O que é propósito? Eu vou jejuar para Deus me resolver X assunto. Eu vou jejuar para Deus abrir uma porta para mim. Eu vou jejuar para a minha igreja onde eu congrego cresça. E eu vou jejuar para que a minha inteligência, a minha sabedoria, eu vou jejuar para mim ter mais comunhão com Deus. Eu vou jejuar para mim ter uma vida espiritual digna da vocação que eu sou chamado. E aí, quando você terminar aquele período do jejum, e você marcou aquele período que eu digo, ou seja horas, seja dias, você vai, no final do jejum, você vai fazer uma oração e você vai agradecer a Deus e você vai oferecer o seu jejum a Deus. É importante, quando a gente faz algo para Deus, que tem que ter oferecimento. Jejum é igual oferta. Jesus falou, quando você deixar a sua oferta no altar, reconcilia com o seu irmão e depois vem e oferece a sua oferta. O jejum também precisa ser oferecido para Deus. Então, não é uma troca com Deus. É um propósito que você faz com Deus, com fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E com certeza, se você passar a jejuar com propósito, com dedicação, com obediência, dificilmente Deus deixa de responder a sua oração ou o seu jejum. Que Deus abençoe a todos. Vamos jejuar para Deus, porque o povo de Israel não jejuava para Deus. Ele estava jejuando para si próprio. O jejum é para Deus.